Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia a você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou falando ao vivo da Casa de Oração para todos os povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E eu tenho um convidado mais do que especial, é um amigo, é um companheiro, sempre estamos nos esmarrando por aqui, tanto na Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, também ali na livraria. Nessa manhã eu recebo o meu amigo Franklin Silva. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor, tudo bem com o senhor? Obrigado a todos, bom dia, telespectadores. Que o Senhor possa abençoar a todos. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Você dormiu bem? Ótimo, graças a Deus. Amém. Eu estou vendo que você está muito bem acompanhado. Quem é que está lhe acompanhando ali? Hoje estou com a minha tia, a pastora Elvira Ramos, que veio me acompanhar nessa entrevista. Ela é preciosíssima demais. Foi entrevistada aqui pelo pastor Ricardo Andrade, né? Ela não quis ser entrevistada comigo, ela preferiu o pastor Ricardo Andrade, estou sabendo. Isso, foi, preferi o pastor Ricardo. E ele ainda quebrou mais ainda. A brincadeira, acho que eu estava de folga, né? Alguma coisa nesse sentido assim. Mas amém. Nós temos aniversariantes aqui na nossa igreja local, porém antes eu quero... Ok, a foto dela aí, pessoal, a foto da pastora. Amém. No final de semana você esteve na igreja no primeiro ou segundo culto? No primeiro. No primeiro? O que Deus falou com você nessa semana temática e profética que estamos começando com a instrumentalidade do nosso pastor Joel Estevanato? Deus, ele falou de uma maneira surpreendente sobre a gente se doar para Deus, né? Como que Davi fez. Davi, ele criou no coração dele a vontade de fazer um templo para o Senhor, né? Porque ele vivia em templo de cedro e o Senhor vivia numa tenda. Então é isso que nós precisamos fazer. Ter a vontade de fazer o melhor para Deus, a vontade de se entregar ao Senhor e fazer sempre o melhor para Ele. Amém. Porque a gente tentando fazer o melhor para Ele, Ele sempre vai nos conceder o melhor também. Que bom. Uma característica marcante na sua igreja local. Franklin. Amar as pessoas. Amém. Amar as pessoas. É o centro de tudo, amar Deus acima de tudo e amar as pessoas. Você já é membro aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui há quantos anos? 2 anos. 2 anos? Me batizei em 2019, estou 2 anos e há 2 meses estou no Gêmeos e Achá. Que bom. Depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Você é natural de onde, Franklin? Sou aqui de São Paulo mesmo, São Paulo. capital. Você é São Paulino? De coração, mas São Paulo só está dando desânimo. Você sabe que eu sou simpatizante do São Paulo também aqui? Sim. Acho que você já me viu até com uma camisa do São Paulo, né? Mas você sabe que eu sou flamenguista e eu peço desculpas aí esse final de semana. Poxa vida, hein? Presbítero Fabiano também desculpa aí esse final de semana, são São Paulinos. Acontece, né? Mas quem mais bateu foi nós, né? Vocês, né? Eu estava lendo o seu release e você falou de espantalhos. Puxa, você enfrentou muitas coisas na sua vida, Franklin. Apesar de ser um jovem ainda, você tem quantos anos? Eu estou com 36. Garoto ainda, garoto. O que falaram aí? Alguém disse alguma coisa, né? E você já começa vivendo o cuidado de Deus até já no seu nascimento, porque o seu nascimento foi um milagre. Você pode contar para os internautas o que aconteceu? Claro que foram seus pais que te compartilharam isso, né? Minha mãe compartilhou. A minha mãe, quando estava grávida, ela tinha um problema no coração, né? Ela tinha um problema no coração e foi uma gestação difícil. E aí o que acontece? Que coisa, tá pelado aí, ó. Não pode nesse horário, né? Não, neném bonito aí, bonitão. Olha... Desde pequeno já, né? Era mais bonitão, né? O que pega legal em você é que você é careca. E tá com a barbinha também. Aí fica bonitão. Né? Fica. Aí eu tenho que concordar com você. O Paulo tá quase bonito, né? O Paulo, tirando a cabeleira dele, né? A barbinha tá mais ou menos, né? Mais ou menos. E o Léo? O Léo, você diz o que do Léo aí? Tá legal, né, velho? Falar assim, Léo, tá legal. Mas então, aí vamos voltar lá no assunto do Então, aí que acontece? Ela teve a gestação difícil. E é tanto que ela não sentiu dor para me ter, né? E pelas contas, o médico dizia que era para nascer no dia 2 ou dia 3 de janeiro.
Só que chegou 2, 3 de janeiro, ela não sentia dor, não sentia nada. E ela falou que falava, ia no médico, falava, já chegou a época, 9 meses. Ela, mas você não está sentindo dor, você não está sentindo nada, então não chegou a época. Foi tanto que depois de 20 dias, no dia 22 de janeiro, ela foi no médico. Aí o médico, não, tem que fazer, vamos fazer a cesárea, porque já passou o tempo. E quando fizeram a cesárea, tanto que ela conta para mim que o médico, quando me tirou, a bolsa estava seca, não tinha água, não tinha nada, e o médico olhou para ela e falou, dona, eu não sei como seu filho está vivo, porque não era para ele estar vivo. Então, ali ela fala que ali já foi o começo da mão do Senhor, já foi as maravilhas do Senhor na minha vida, Glória já a desde Deus. o nascimento, né? Amém. E eu fui uma promessa para a minha mãe, né? Glória a De Deus. Então, eu creio que ali já começou as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Verdade. Eu estava lendo seu release, Deus cuidou de você. Cuidou. E tem cuidado de uma forma maravilhosa. Você tem parentes árabes? Não, não sei. Todo mundo fala isso, que vai saber lá para 2 milhões de anos atrás se alguém era árabe lá. Estava até na Bíblia, vai saber se sou descendente de alguém da Bíblia aí, eu não sei, né? Você é descendente de Adão, rapaz, fique feliz. De Adão, ó, com certeza. Jesus Cristo, ó. É verdade, glória a Deus, hein? Fale-nos um pouquinho dos seus pais. Então, meu pai, a minha mãe, Almira, nesse momento, tá assistindo, manda um beijo, mãe. Um abraço, mãe do Franklin. Gente boa, cozinha bem? Ótimo. Daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho da comida da sua mãe. Ela tá lá em Xique-Xique, minha mãe é Chique. Xique-Xique? Bahia. Olha, o nome da cidade é Xique-Xique? Xique-Xique. Quem nasce em Xique-Xique? Agora, Chique-Chiquense. Ah. Ali é chiquense. Ali, ó. É legal. Você é da onde? Eu sou de Chique. Xique-Xique. Chique-Chique. Então, a minha mãe conheceu meu pai, aí ficou grávida, então... Minha mãe teve em 87, meu pai, ele faleceu, veio a falecer. Ele teve um acidente de carro, estava indo trabalhar, teve um acidente com a perua da empresa, morreu ele e outros funcionários. Então, para minha mãe foi um baque, assim, porque, querendo ou não, eu estava com 1 ano, estava fazendo quase 2 anos, e, tipo, minha mãe, com problemas que ela tinha do coração, tudo, ela morava com a minha tia já, aí a minha avó veio da Bahia também para ajudar a me criar, em 87, e foi um período difícil, né? Então, eu fui criado sem pai. Então, para mim, foi algo assim que marcou muito na minha vida, foi muito dificultosa por causa disso, não ter uma figura paterna ao lado. E, às vezes, a gente olha assim as pessoas, filhos que desvalorizam os pais, filhos que não dão valor ao pai. Independente do que seu pai seja, você ter o pai ao lado é algo assim que te ajuda muito, te ajuda a ser um homem melhor, te ajuda a ser uma pessoa melhor. Não que minha família não tenha feito isso, a minha tia, minha mãe, minha avó, eles me ensinaram a ter valores, essência, caráter, mas um homem ao lado muitas vezes te ajuda em muitas coisas. Algumas coisas, algumas palavras, algo que você quer conversar com o pai, que você se sente meio retraído de conversar com a mãe. Uhum. Então, nesse ponto, para mim, foi muito difícil não ter o pai. E lá em Xique-Xique, sua mãe está, qual a comidinha gostosa que você habitualmente gostava de desfrutar e degustar essa comida da sua mãe? E já aproveitando também, a pastora Alzira, fala o que ela faz de bom aí na cozinha também. A minha mãe, ela gostava de fazer lasanha. Lasanha é lasanha. Lasanha é lasanha, Paulistano é lasanha, paulista é lasanha. Acho que qualquer gente brasileiro, Nossa. qualquer lugar. A minha tia. A pastora Elzira também, ela cozinha. Agora eu estou um tempo hóspede na casa dela. Uhum. Ela cozinha bastante também. É Eu mesmo? achava que ela não cozinhava, mas me surpreendi, viu? Ei, pastora Alzira. Comidinha é boa. Verdade. Nós não acreditamos, não. Aqui nós somos Tomé, temos que comer para ver. Né? Então ela tem que convidar a equipe toda para um dia ir na casa dela. Sim, lá. ela convida, com certeza. E você manda bem na cozinha também, ô Franklin? Olha, eu não vou falar mando bem, mas com 14 anos já comecei a aprender a cozinhar, né? Uhum. Porque a minha mãe saía, ela trabalhava, a minha mãe saía com a minha avó para ir no médico. E aí, tipo, minha mãe chegava muito tarde com a minha avó, então eu já aprendi a cozinhar desde cedo, para quando ela chegasse já ter alguma coisa para elas comer e também para eu não passar fome também, né? Eu mando bem na cozinha, olha, eu gosto de fazer uma picanha, galinha caipira,
que mais? Quatro queijos, gosto de fazer assim também, bolonhesa, tudo no miojo. No miojo, né? Você já não comeu miojo de picanha? Já. Nossa, é Então, ótimo e falar tem isso. que ter um preparo especial. Acompanha passo a passo na internet e faz porque tem que ficar bem legal. Eu costumo dizer que quando a gente come macarrão com sardinha, né? A gente costuma dizer assim, eu tô comendo uma massa italiana com frutos do mar. Uau! Eu falo um pouquinho como foi a sua infância e a sua adolescência, Franklin. Olha, então, como eu disse, em 87 o meu pai faleceu e comecei a morar com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó veio. E aí, 89 veio, 87, 88, veio um tio, o irmão da minha mãe veio da Bahia morar conosco, rapaz novo. E quando foi em 91, ele mataram ele, né? Para falar a verdade, com 16 anos. Então isso foi um baque para a Ele foi família. assassinado? Foi um baque para a família. Tivemos que sair de onde a gente morava, que era na Vila Rica, e ter que mudar para a Zona Sul. Tivemos que ficar na Zona Sul um ano. Isso daí foi um momento difícil, um momento conturbado, porque eu lembro, eu tenho um release assim que eu era muito novo. Então, eu tinha 5, 6 anos, mas querendo ou não, era um homem que estava comigo também, né? Por mais que era um menino, um garoto, tinha 16 anos, né? Tinha 16 anos. Era um garoto, mas estava comigo. Então, era uma figura de homem que eu tinha ao lado. E aí, quando a gente foi para a Zona Sul, a minha tia não foi eu, minha mãe e minha avó, porque ela estudava na época, fazia faculdade, teve que ficar aqui para terminar a graduação dela. E foi um momento difícil, porque eu saí das pessoas que eu conhecia, fomos viver num lugar totalmente estranho, numa casa apertada, difícil. E foi um ano, assim, muito difícil. Que depois retornamos para o Lago da Parada, que é aqui acima do Terminal Cachoeirinha. E lá ficamos um tempo. Lá eu fui Deus me deu outro milagre. Eu estava vindo da escola. Eu já era, sabe, teimoso, né? Eu estava vindo da escola, tinha uma menina a vizinha que sempre me levava para a escola e me trazia. Só que nesse dia eu lembro que ela ficou lá conversando com o pessoal da sala dela, ela era muito mais velha. E eu falei, não vou esperar, né? Eu vou embora. E aí eu fui. Nisso que eu fui atravessar a avenida, que é ali a Cantinho de Sampaio, eu fui atropelado por uma moto. O rapaz passou no farol vermelho. Eu lembro que eu passei na faixa e passou no farol vermelho. Eu lembro que eu caí no chão, me levaram para o hospital, tudo. E graças a Deus, foi um milagre de Deus, eu não tive nada. Amém. Eu não tive nada, então ali já foi outro cuidado do Senhor na minha vida. Você se envolveu em vários acidentes. Rapaz, sim, Deus tem feito tanta... Caí de cima do muro da escola. Vamos lá, conta aí pra gente quantos acidentes. Caí de cima do muro da escola, empinando pipa, caí de cima da laje. Gente, bicicleta também, desabei de bicicleta também. Mas Deus tem feito muitas coisas e nenhuma delas eu tive sequela. Nenhuma delas, assim, eu tive algo que eu possa falar, nossa, fiquei mal, fiquei isso. O de cima da escola, o muro que eu desabei da escola foi em 99, 2000, 2002. Eu fui empinar pipa, subi em cima do muro da escola, quando vi o muro desabou. E aí eu caí, nisso que eu caí, que eu fui levantar, a outra parte do muro caiu. Por isso que o pessoal diz, eu tenho a cabeça, se for ver atrás, tem muito risco na minha cabeça. Aí o pessoal pergunta, mas por que você tem risco na cabeça? Eu falei, foi por causa do muro, que quando ele bateu, minha cabeça abriu, né? Puxa Deus. Abriu. E aí eu desmaiei, nisso que eu desmaiei, eu lembro que fala que veio o resgate e tudo, me levou, eu lembro que eu acordei no hospital. Eu estava no hospital, todo enfaixado, cheio de aparelho. E nisso eu não sentia os pernas e o braço. Eu não sentia, eu fiquei sem sentir perna e braço e na época veio o médico e começou a fazer exame. Aí tiraram uma raio-x, tomografia no meu pescoço, eles viram que estava com problema. E aí nisso eu comecei a chorar muito, né? Comecei a chorar muito porque eu achei que eu ia ficar tetraplégico. Que não mexia, não sentia braço, perna. E nisso, ali, eu creio que minha mãe, minha tia, minha família, tudo intercedendo. Ali eu vi a mão do Senhor, porque depois de 3, 4 horas eu comecei a voltar a sentir os movimentos novamente. Graças a Deus, hein? E no mesmo dia eu saí do hospital. Eu só saí com a cabeça, eu estou enfaixada, a cabeça já é grande. Então imagina o meteoro que ficou, né? Então, aí, mas graças a Deus, fui para casa, ali foi outro milagre do Senhor na minha vida.
Só que o que acontece? Nós, seres humanos, somos muito ingratos com Deus. Porque Deus fazia tantas maravilhas na minha vida e eu só reclamava. Você já tinha uma experiência com ele em relação à igreja? Porque há uma decisão sua no ano de 2019. Porém, antes disso, você já tinha tido alguma experiência específica com Deus e numa igreja? Sim, eu nasci no berço evangélico. Tanto que eu fui apresentado numa igreja pentecostal do Brasil. Minha mãe já era pentecostal. Pentecostal do Brasil, até a igreja. Aleluia. Então, eu fui apresentado na igreja, fiquei até os 13 anos e saí. Saí por causa de decepções que eu tive na vida, saí por causa de situações que eu passei, saí por causa de, de querer culpar as pessoas, culpar Deus por tudo que acontecia comigo. Terceirizar sempre. Terceirizar, porque o mal do ser humano é esse, a gente quer sempre terceirizar. A gente não enxerga que muitas vezes o defeito, muitas vezes o que a gente está passando é culpa nossa. Mas a culpa é de Deus. A culpa é da minha família, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, mas não, a culpa é da minha. E eu com 13 anos saí da igreja, fui querer viver uma vida totalmente desarraigada do Senhor, totalmente afastado. Então, isso daí foi momentos difíceis. Você teve algum tipo de vício no decorrer que você esteve afastado na sua juventude? Não, isso, graças a Deus, eu nunca experimentei droga, nunca. Mas bebia? Mas bebida bebia muito. Bebia muito. Bebida destilada, sim? Bebida destilada? Não, vodka. Na época era o famoso whisky Red Bull, né? Whisky Red Bull, cerveja, vinho. Ia para as baladas também? Balada, mulher, essas coisas. Então, era uma época bem difícil. Minha mãe sofreu muito, porque nessa época eu tinha muita revolta com Deus. Então, quando aconteceu 2003, ela teve o chamado dela para ser pastora, e aí ela começou. Ela era da igreja do Bom Retiro, do pastor Jabes, e aí ela teve o chamado dela para construir a igreja em cima de casa. Que ela tinha um chamado para cuidar de criança. A igreja dela que mais tem criança. Tipo, o dom dela assim, é com criança, cuidar das crianças do Senhor. Pastora Alzira. Isso. Então ela queria pegar aquelas crianças ali da comunidade, que a gente já morava no Peri, de tirar essas crianças, de ver aquele convívio ruim, de levar para a igreja. E isso era o chamado dela. Só que eu não queria. Eu debatia com ela, eu batia de frente, fiquei um tempo sem falar com ela, porque eu não queria igreja, eu não queria saber de igreja. Chegou o tempo de eu falar para ela e para minha mãe, não ora por mim, que eu não quero que mais ora por mim. Eu não quero mais saber de Deus. Eu falava, eu não quero mais saber de Deus. Deus não existe. E isso acontecia, experiências assim, eu vejo assim, o amor de Deus, algo assim tremendo, porque eu falando isso e Deus cuidava. E Deus cuidava, mas eu não enxergava. E aí eu fiquei esse tempo sem falar com ela. Aconteceu uma situação que a gente discutiu muito feio, e na época eu já estava com a cabeça muito virada. Eu não queria mais saber de igreja, eu só queria saber de zoeira, porque o convívio que eu tinha na rua com as pessoas mais velhas eram homens. Então, com homens, eu, me sentia protegido, porque, em casa era só mulher. Então, não, vou conversar com os homens, vou conversar com, na época, os parceiros, e aspa, né? Conversar com os parceiros, com as pessoas que me ajudam, que me apoiam, que estão comigo. Mas só que era aquela amizade, quando você tem, né? Quando você tem um dinheiro. Na época, eu trabalhava no Pão de Açúcar, era pacoteiro, ganhava super bem, e também fora as caixinhas, né? Que ajudava o pessoal. Então, o dinheiro chegava no bar, ia jogar bilhar, comprava cerveja, tudo, e aí você se cheio de amigo, né? Então eu me sentia feliz daquele jeito. Mas só que é uma felicidade que não te preenche. Porque você está ali, mas só que quando eu ia dormir à noite eu me sentia triste. E ele sempre me chamando para ir para a igreja, minha mãe, minha tia, e eu não querendo saber de igreja. E eu só me perdendo mais. É tanto que uma vez eu tive experiências assim sobrenatural com o inimigo, que uma vez eu me revoltei muito com elas, que quando eu subi para cima de casa, na construção, que estava construindo a igreja, e sentei. Nisso que eu sentei, o inimigo ele veio frente a frente comigo. Ele se apareceu, assim, carne e osso, e começou a conversar comigo, perguntando, é isso que você quer para a sua vida? Eu tenho muito mais para te oferecer. Olha lá o que elas fazem, não tem nada para te dar.
Sua vida é só tristeza, desilusão. Ele veio me oferecer a vida errada, tudo de bom, se eu aceitasse viver nos caminhos dele, do errado. Só que eu era tão, sabe, aquele pessoa tão sem noção, que eu levantei, saí andando e desci. Dei bola. E outra vez também eu estava dormindo, quando eu acordei, estava do meu lado também, de novo, e perguntou a mesma coisa. Se eu queria, que ele tinha tudo para me dar. Que não era para eu ficar do lado de Deus. É nesse período que você vai a um terreiro e é expulso de lá? E nesse período acontece isso. Aí me chamaram para ir para uma festa. Vamos numa festa. Aí, onde tinha cerveja, negócio, vamos que vamos. E mulher, a gente ia. Aí fui nesse terreiro, quando cheguei e subi. Era um terreiro de candomblé ou de umbanda? Candomblé. 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 Quando eu cheguei nesse terreiro, eu já recebi, a mulher veio com a bandeja e eu fui pegar a cerveja. Quando eu peguei, estava no sangue. Falei, nossa, esse negócio é... Tipo, eu estava oferecido alguma coisa. Aí dois que estavam do meu lado, mano, você vai tomar? Eu falei, então aí, só joga água, a gente abre e toma. E subimos. Nisso que eu subi, estou lá com duas pessoas do lado, tal, e estava tendo lá a reunião deles, aí as pessoas ficam tudo vestido, né? Tipo um bagir, enxua. E tinha um sentado no fundo que estava todo de preto, com chapéu preto, capa preta, e os caras até falaram para mim, que ele ali é o enxu, né? Que eles dizem. E nisso, aquela pessoa ficou me olhando toda hora, me olhando, e eu tipo, cara, o que aquele cara está olhando? E nisso ele levantou e veio na minha direção. Nisso que ele veio na minha direção, ele olhou para mim e falou, sai daqui. E aí eu, sai daqui por quê? Aí ele catou e falou, sai daqui porque você está atrapalhando nossos negócios. Eu falei, atrapalhando os negócios? Aí eu falei, mas por que eu estou atrapalhando os negócios? Aí ele falou, porque a gente não gosta quem está do seu lado. Olha aí. E aí eu, folgado, olhei para os dois e falei, fala para os caras, né? Mas aí ele catou, aí você vê o cuidado de Deus e uma família que intercede. Verdade. Quando você tem uma família que intercede, por isso que eu falo para você, mãe, pai, filho, que você tem alguém da sua família que está passando por um momento difícil, que está numa situação que você acha que não tem solução, continue intercedendo. Porque eu tive família que intercedia por mim, e por mais que eu tivesse no caminho que não agradava o Senhor, pela intercessão da minha família e também pelas promessas que Deus tinha na minha vida, Ele cuidava. E assim você também tem que fazer pelos seus. Cuida dos seus. Ore, interceda, não desista. Porque uma hora o Senhor ele vai dar o retorno nas suas orações. Então, ele catou e falou, porque eu não gosto de quem está do seu lado. Ele falou, porque ele falou assim, aquele lá de cima está mandando os deles para te proteger e está atrapalhando o nosso negócio. Aí na hora eu, opa, aí eu olhei para o rapaz do meu lado e falei, vamos embora. Ele falou, por quê? Eu falei, não, eu acho que minha família está orando, então vamos embora. E nisso eu catei e fui embora. E aí a vida nossa. Uma semana eu estava no terreiro, passa outra semana, vamos na igreja. Ah, vamos lá na igreja. Aí fomos na igreja, estou lá no fundo sentada, aquela senhorinha, canelinha de fogo, está pregando lá na frente, a mulher andando para um lado, para o outro, andando para um lado, para o outro, aí do nada a mulher dá um grito, me chama lá no fundo, você lá no fundo. Eu falei, meu Deus, o que é agora? Aí me chamou lá na frente, aí fui. Aí ela falou, semana, eu não comentei com ninguém, só ficou entre eu e esses dois rapazes. Ela me chama e fala, semana passada você estava num lugar, e ela falou assim, assim, assim. E aí Deus falando através da boca dela, e eu mandei os meus para te cuidar, porque lá o inimigo já tinha sua morte preparada. Olha aí. E o cuidado que eu tenho na sua vida é muito grande, porque você é um vaso precioso para mim. Glória a Deus. Então ali eu já comecei a entender o trabalhar de Deus na minha vida, mas só que a gente é que nem hoje. Hoje, infelizmente, as pessoas vêm para a igreja e oram assim. A gente ouve a palavra, entra aqui, sai aqui. A gente não enraiza ela no coração. E acontecia comigo. Eu via, saía daqui, passava uma semana, outra. Ah, está tendo festa, está tendo isso, vamos. E aí eu lembro que foi uma vez para Guarulhos, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu chegava num lugar, e quando eu entrava, tinha uma mulher sentada, um pessoal, era uma festa. E quando eu entrava, a voz falava para mim, sai daqui, que esse lugar não é para você. No sonho eu entendia que era a voz do Espírito Santo. E para você ver o cuidado de Deus, mesmo eu não estando na igreja, mesmo eu não estando fazendo a vontade dele, Deus ainda me mostrava em sonhos. Beleza, estava em Guarulhos, passei uma semana, 2 lá na casa dos meus parentes, voltei para cá, passou 1, 2 semanas, me chamaram para ir para uma festa. Vai ter uma festa no Ilha da Madeira.
Nunca tinha ido no Ilha da Madeira. Ah, falei, vamos lá para conhecer. Eu entrei no Ilha da Madeira. Quando eu entrei no salão, a imagem da festa. A mesma mulher sentada, as pessoas do lado, eu entrei, olhei, eu falei, nossa, é o sonho. Na hora que eu entrei, eu estava com meu primo, eu falei para ele, eu falei, meu, vamos embora. Ele falou, por quê? Estamos chegando agora. Eu falei, eu não posso ficar aqui. Aí eu tinha contado para ele, eu falei, lembra do sonho que ele estava comigo em Guarulhos? Eu falei, lembra do sonho que eu falei que eu tive em Guarulhos? Eu lembro. Eu falei, é o lugar. Ele falou, mano, não acredito. Eu falei, é. Eu falei, então vamos embora. E aí nisso eu fui embora. Aí depois eu perguntei de quem era a festa, tal. O pessoal, era da mãe de tal fulano. Eu falei, mas era do quê? Que era a mãe de santo, que gosta assim, né? Aí eu falei, então já entendi que era Deus já me protegendo novamente. Poder da oração, né? O poder da oração da sua tia, da sua mãe, a intercessão. Isso, minha amiga internauta, meu amigo internauta, não desista de estar orando pelos seus filhos, orando por pessoas que Deus plantou no seu coração, porque é poderosíssimo o poder da intercessão. Então, faça valer isso. Ô Franklin, você também tem um momento delicado na sua vida. Não sei se na sua adolescência ou já na sua juventude, você sofreu uma tentativa de estupro. Quais marcas isso lhe trouxe na sua vida emocional e como e quando você se sentiu livre desse sentimento, porque deve criar raiva, ódio, mágoa, ressentimento, vários ressentimentos, né? Várias marcas na alma, e quando você decide liberar perdão nessa situação. Isso, eu tinha 10 anos. 10 anos? 10 anos. Só que aí acontece algo interessante que, você falou uma palavra, eu sofri. Eu sofri uma tentativa. Só que o que acontece? O inimigo ele é tão malandro, porque Deus me deu uma libertação. Deus me livrou naquele dia. Porque eu lembro que eu estava num lugar, eu fui dormir, e uma pessoa bem próxima mesmo, né, um homem, ele veio com um facão e colocou, né, no meu pescoço para tentar. E eu lembro com 10 anos eu lutei. Eu falei, não, 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 não. E a pessoa desistiu. Só que ali, hoje, eu enxergo que foi um trabalho, foi uma libertação de Deus. Porque a pessoa estava com a faca, eu não tinha nada, uma criança, 10 anos. E uma pessoa próxima. Uma pessoa próxima. E nisso me gerou uma revolta. Isso eu guardei para mim. Ninguém nunca ficou sabendo. E o que acontece? O que gerou? Gerou desconfiança, eu não confiava mais em ninguém. Gerou, por isso que eu falei de uma pessoa paterna. Como eu tinha só mulheres ao meu lado, eu não conseguia desabafar com elas. Então eu não me sentia protegido, eu não confiava nas pessoas. Eu achei que por eu ter sofrido isso, a culpa era da minha família, a culpa era de Deus. Então eu me tornei uma pessoa fria, uma pessoa vazia, uma pessoa que não... Eu estava aqui, conversava com você, mas eu não confiava em você. E, na verdade, revoltada também. E revoltada. Por isso que me gerou toda essa revolta com Deus, por isso que eu, com 13 anos, saí da igreja, por isso que eu não quis mais saber, porque eu não tinha parentes próximos, homens ao meu lado. A minha tia, quando ela começou a ir para a igreja, acho que em 92, 93, só que antes de 93, a mulher era baladeira, O quê? Era festeira. O quê? Amanhã manda aqui, não é fuxico, mas nós queremos saber. Pastora Alzira, a senhora era assim? A senhora contou isso no pastor Ricardo, no programa? Caramba, hein? Então, conte tudo, como era. Então ela gostava da lambada, né? Da antiga lambada, né? Você também. Eu não consigo imaginar isso. E o que acontece? A casa era cheia. A casa era cheia nas festas dela, tinha sempre homem, tinha parentes, tudo, porque a pessoa gosta de festa. E ali, tinha o pessoal junto, né? Então eu tinha tios ao lado, que se conversava, brincava, empinava a pipa, jogava bola. Só que você, quando começa a ir para o caminho do Senhor, eu tenho que te falar algo que está assistindo. Se você quer realmente seguir o Senhor, se você quer realmente ter um compromisso com Deus de verdade, você tem que estar apto a saber que as pessoas que você gosta, pessoas que estão ao seu lado, muitos vão te deixar. Muitos não vão querer seguir a mesma caminhada com você. Porque você escolheu o Senhor. E você andar com Cristo, muitas vezes, é abominação ao mundo. Ah, não, eles são diferentes.
Eles nos veem como diferente. Mas a gente está tentando buscar o melhor para nós. Verdade. E o melhor é Cristo. Então busca Cristo, independente do que as pessoas ao seu redor vão fazer. Porque é o melhor caminho. Isso eu te garanto. Então o que acontece? Quando ela começou a ir para a igreja, as pessoas começaram a se afastar. A casa começou a ficar vazia. Eu, no meu ponto de vista, eu achava que por parentes, tios, essas pessoas não estão mais ao meu lado, a culpa era da igreja. Por causa da minha mãe, da minha tia, o pessoal está na igreja, então as pessoas estão longe, não tinha mais tio ao lado, não tinha mais primo, não tinha nada, porque as pessoas começam a se afastar. Infelizmente é assim. Então isso gera revolta. Revolta, medo. E outra coisa interessante é que quando você passa por situações de trauma, situações adversas que você se sente fraco, tudo que você quer fazer na sua vida é para mostrar para os outros que você é alguém. Para mostrar para os outros que você conseguiu, que você venceu. Mas eu aprendi, nesses meses atrás, que enquanto você quer mostrar para os outros que você é alguém, você nunca vai ser ninguém. Porque eu queria adquirir um bom serviço para mostrar para os parentes, para as pessoas que me menosprezavam quando eu era mais novo. Porque, pense bem, um homem que foi criado com mãe, com vó e com tia. E aí eu vou morar numa comunidade. Chego lá, a minha mãe, ela vai até dar risada agora, eu chamava a minha mãe de Madre Teresa de Calcutá. Minha mãe era muito boa. A minha mãe, as pessoas brigavam com ela falava de amor. As pessoas xingavam ela, falavam, tem que amar. As pessoas vinham me bater, os moleques, quando eu mudei para a comunidade, aí chega aquele monte de rapaziada, te bate, sai na outra, um monte te bate. Eu falei, quer amor, tá com amor, não agride. E eu comecei a pegar raiva disso. Falei, mãe, para de tanto amor, eu tô apanhando, eu saio na rua, apanho, vou para a escola, apanho, onde que eu chego, apanho, e você vem só amor. E eu chamava ela de Madre Teresa de Calcutá. Mas ela é algo que ela tem que é muito bom. A minha mãe, ela tem um coração, até a pastora Zia sabe, ela tem um coração amoroso demais. E eu peguei isso dela, esse amor. Porque no fundo, por mais que eu quisesse demonstrar raiva, ira, ódio, a minha essência era boa. É tanto que eu passei por uma situação, acho que até aí, em 2005, como ela trabalhou no Estadão, eu tive outro tio, Josemi, outro tio também, Francisco, trabalharam no Estadão. Então eu acompanhei o crescimento que ele teve profissional. Então eu falava, eu vou entrar no Estadão também. Mas por que eu queria entrar no Estadão? Para todo mundo ver que eu estava no Estadão. Só que eu entrei no Estadão. É tanto que tem uma fala interessante que quando eu entrei no Estadão, veio a soberba, a arrogância. A minha mãe, no começo eu falei que minha mãe cozinhava muito. Eu ia para o Estadão para almoçar e jantar. Não queria comer em casa, falava que a comida da minha mãe era ruim. Puxa. Então imagina, é uma soberba, arrogância, porque você quer ser maior que os outros. É tanto que uma vez ela falou, quem te deu foi Deus. Eu falei, se ele deu, ele tira. E aí o que aconteceu? Eu com 6 meses, eu já estava aprendendo a mexer em todas as máquinas da época da prensa, do jornal, tudo. E eu queria crescer rápido. O nosso problema é esse, a gente muitas vezes não quer esperar o tempo de Deus, a gente quer passar à frente no tempo de Deus. E eu quis crescer rápido. E eu falei, vou aprender a mexer nas máquinas, vou aprender a mexer. Só que para virar um operador, eu já tinha um salário, na época, que era um salário acima da média. Com 2005, eu estava com 20 anos. Eu já estava com um salário acima da média na época. Mas eu queria mais. Com 6 meses, eu falei, vou aprender a mexer na empilhadeira. Porque aí, para você virar operador de máquina, tinha que aprender a mexer na empilhadeira. Aí eu fui num domingo, cheguei, tinha ninguém no Estadão, peguei a empilhadeira, estou dando uma volta. Falei, já estou craque. E era automática, fui, acelerei e bati. Bati a empilhadeira. E aí, o que aconteceu? Desci a empilhadeira, fui lá, desci, almocei, não tinha ninguém. Chegaram, aí o pessoal da manutenção de domingo, ter que trabalhar, o pessoal ficou bravo. E aí o pessoal tentou descobrir quem foi. Puxaram todas as câmeras, nenhuma câmera filmou nada. Aí eu falei, nossa, então tá tranquilo, não vou ser mandado embora. Aí à noite, o meu chefe gostava de mim. Ele veio conversar comigo, falei, que foi você? Eu falei, não foi eu. Outra coisa, mentira. Nunca minta, porque você paga o preço muito alto. Verdade. Depois disso, eu prometi para mim mesmo, não vou mentir mais. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não fui eu. E isso foi rodando uma semana, e nisso foi chegando para a diretoria. Na diretoria, Júlio de Mesquita, tudo. E eles falaram, não, tem que descobrir quem foi para mandar embora. Só que ninguém sabia quem era.
E aí eles iam mandar um rapaz embora. Só que, mesmo na minha época, que eu, sabe, você querendo, na sua soberba, arrogância, a minha essência boa falou mais alto. A herança, né? A herança. O legado da sua mãe, da sua tia, dos A seus herança avós. falou mais alto. Eu mesmo sabendo que eu ia perder, eu cheguei no meu chefe e falei, não foi fulano, fui eu. Eles ainda falaram, por que você fez isso? Porque a gente ainda perguntou se foi você. Nisso, eles ainda me segurou 2 dias, tentando contornar a situação. E aí foi num sábado, eu lembro que um do meu tio ligou em casa e falou para minha tia, ó, o Frank vai se mandar embora. Não consegui. E quando eu fui trabalhar na segunda, eu fui dispensado. Aquilo acabou comigo. Porque eu vi, tipo, um sonho, um objetivo, algo na vida, se perder por causa de uma mentira. Então, aquilo acabou, foi 2005. Então, 2006, 2007, então, junto com aquela frustração, junto com aquela angústia, aquele medo... Mais uma revolta. Mais uma revolta. E aí, a revolta dá para quem? Coitado de Deus, Deus sempre paga por nossos erros, né? Então, revoltei com Deus. Aí, em 2006, tentava procurar serviço, outra coisa, aí você vinha aquele, não vou conseguir, eu vou falhar de novo. Se eu não conseguia ficar muito tempo, eu saía. Ô Franklin, nós vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho voltamos com mais bate-papo. Estamos curiosos para saber também como 2019 foi importante e um recomeço na sua vida. Sim. Internauta, eu quero incentivar a você a deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, marcar pessoas que você deseja edificar com a história de vida do Franklin. Você vai ouvir daqui a pouquinho a mudança de vida radical que Deus fez e mudou totalmente a história do Franklin, e ele vai compartilhar isso. Você que está aí na Netfé também, divulgue a nossa programação, porque é um instrumento de Deus para edificar a vida de tantos. Meu agradecimento a você que está interagindo conosco. Hoje eu não vou mencionar aqui alguns comentários, nem pessoas que estão interagindo por causa de uma situaçãozinha técnica, mas é importante você fazer isso nas nossas redes sociais. Agora, 10 horas e 59 minutos, na capital paulista, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos, já já. Agora na capital paulista são 11 horas e 1 minuto. Hoje eu batendo o papo aqui com o Franklin Silva. O próprio. Que experiência, hein? Que vida. 34 anos? 36. 36 aí, viu? Não aparenta, não. Parece 26, fala a verdade. 26. Deixar a pastora Alzira dizer isso aí. Eu daria alguns anos a mais aí. Tá. É muito. Querido, essa situação que você viveu, né? E hoje você está sarado nisso, liberou perdão, mas eu gostaria que você desse um conselho para as pessoas que passaram por problemas semelhantes ou que, de alguma maneira, com problemas meio próximos, de repente um assédio ou qualquer outra situação, porque isso cria marcas e traumas na alma, né? E você tem que se libertar disso. Como essa pessoa pode fazer e o que ela deve fazer? Primeira coisa, você tem que se entregar a Deus. Se entregar a Jesus Cristo, confiar ao Senhor toda a sua vida. Primeiro, se você manter raiva, angústia, ódio dentro do coração, quem está se ferindo é você mesmo. Era isso que eu fazia. Quanto mais ódio, quanto mais mágoa, quanto mais angústia eu tinha dentro de mim, mais distante eu ficava dos meus sonhos, mais distante eu ficava do Senhor. Então, primeira coisa, se entrega ao Senhor. Vai a uma igreja, busca o Senhor de coração, se entregue a Ele. E se você tem algo guardado, outra coisa também que foi muito interessante, que foi assim que abriu, converse com alguém que realmente você confia. Uma pessoa que você saiba que é do Senhor, uma pessoa que não vai te julgar, uma pessoa que não vai te apontar, uma pessoa que não vai te condenar. Porque você se abrindo, você tirando aquele peso de dentro de você, você vai sentir um alívio, uma paz, algo que vai cuidar do seu coração e vai te dar, sabe, uma sabedoria de lidar com isso. Então, se entrega ao Senhor, busca o Senhor, porque o Senhor é o único que pode cuidar dos nossos medos, dos nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos medos. Só Ele pode nos curar de todos os nossos medos, nossas mágoas. Glória a Deus. Em 2019, sua vida começa a mudar. O que aconteceu e como aconteceu, Franklin? 2019 começa a mudar. 2019 fui batizado. Mas tudo acontece em 2008, eu entrei na Sambaíba, numa empresa de transporte. E como eu disse, eu era muito fechado. E aí trabalhar na empresa de transporte,
Era cobrador. Então, o cobrador você tem que conversar com as pessoas. Então, eu fiquei 2008 a 2012. E eu fazia a linha Perialto Santa Cecília. Eu lembro que a igreja Brasil para Cristo era pequenininha, era uma portinha e só tinha uma plaquinha do lado. E sempre eu passava no ônibus, eu olhava, eu falava, um dia eu venho nessa igreja. Tipo, falava para mim, mas não falava para ninguém. Um dia eu venho nessa igreja. E nisso, 2012, aí saí em 2012. 2012 eu comecei a sentir um problema estomacal. E nisso eu não conseguia mais ficar no ônibus e tal. Coloquei a empresa no pau, saí. Outro erro que cometi, que não é do tempo do Senhor para sair, mas eu quis fazer a minha vontade. A empresa tinha me dado outra oportunidade para trabalhar na central de controle e operações de todos os ônibus, de acompanhar a operação de todos os ônibus, mas eu falei, não quero não. E coloquei no pau e saí da empresa, indo contra a vontade do Senhor. Nisso eu descobri que eu estava com uma doença grave no intestino. Retocolite ulcerativa, estágio 3. Comecei a passar muito mal. E nisso eu fui no médico, comecei a passar no cirurgião gastro. Passei em outros médicos, especialistas, e eu fui desenganado pelos médicos. Eu fui desenganado e aquilo ali foi um baque na minha vida em 2012. Só que eu não, sabe, e aí quem recebe a culpa? Deus. Tudo era Deus, né? Coitado. Deus, às vezes a gente condena Deus em tudo e Deus, ele está nos protegendo. E a gente achando que a culpa é tudo dele. E aí, em 2012, tudo que eu tinha de finança, comecei a gastar, todo o dinheiro que eu tinha, comecei a gastar com remédio, com exames. E às vezes você trabalha tanto, você quer adquirir as coisas para mostrar para os outros, vem uma enfermidade e tira tudo. Mas por que a enfermidade? Porque a mágoa, a raiva, a ira vai gerar enfermidades em você. Enquanto você tiver coisas guardadas dentro do seu coração, enquanto você tiver mágoas dentro de você, é aquilo que eu te falo, você não vai conseguir ser nada. Todos os meus sonhos estavam travados, todos os meus objetivos estavam travados, porque eu não conseguia prosseguir sem olhar para trás. Enquanto você estiver olhando para trás, você não vai enxergar aquilo que o Senhor tem para você à frente. É verdade. Então, tudo isso gerou. Então, 2012, aí fiquei de 2012 a 2019 fora do mercado de trabalho. Não conseguia trabalhar, porque está desenganado. Só que, nessa época, eu percebi que o que acontece? Eu comecei a entender que eu tinha um dom da palavra. E tinha noites que eu ia para o hospital, ficava a noite inteira no hospital, no AMA, no Mandaqui, e eu comecei a escrever. Tinha época, eu comecei a ler a Bíblia. Chegou épocas que eu lia a Bíblia 3 vezes ao ano. Então, comecei a ler a Bíblia e, através de ler a Bíblia, começava a escrever textos. Esses textos eram muito mais para mim, de incentivo, de força, de ânimo. Só que aí eu comecei a compartilhar com as pessoas no Instagram, no WhatsApp. E diga-se de passagem, eu recebo suas mensagens e são, ó, show de bola. Isso. E aí eu comecei a ver pessoas mandando mensagem para mim, falando, cara, eu recebi na hora que... Eu lembro da Janaína Batista, que ela me mandou uma mensagem que foi algo assim marcante, que eu mandei para a mãe dela, e ela me falou que a mãe dela ia fazer um suicídio, e na hora chegou a mensagem. Glória a Deus, hein? E ela desistiu. Glória a Deus. Eu creio que ela está até assistindo, Janaína Batista. Um abraço. E foi algo assim que marcou. Eu falei, nossa, Deus está me usando para ajudar outras vidas e eu precisando de ajuda. Mas eu falei, então vou fazer. E aí muitas vezes até no hospital eu fazia mensagem e compartilhava com o pessoal. Mas só que eu nunca falei para as pessoas o que eu tinha. Quem sabia que eu estava doente era a minha família, era o que hoje é a esposa da minha mãe, que conheceu minha mãe depois. Porque outra coisa, eu não falava para as pessoas o que eu tinha. Porque eu queria que a gente tem que fazer o que Jesus fala. Entra na porta do quarto e ora em silêncio ao Pai. Era isso, eu comecei a buscar Deus. Orar ao Senhor. Falar, Senhor, eu sei que você pode. Então muda a minha história. E nisso Deus começou a me preparar cursos. Eu nunca tinha, na época eu não pensava em fazer curso, não pensava em formar. Então Deus me preparou um técnico em educação ambiental. Me formei em educador ambiental. Deus me preparou um curso de espanhol avançado. Eu fiz espanhol
tudo pelo Senac. Vamos cantar aí em espanhol depois, viu? Depois eu me preparando em inglês. Depois eu comecei a fazer curso na parte financeira, administração de pessoal. E mesmo com essa situação, eu ia para fazer os cursos passando mal. Às vezes chegava no curso, voltava, chegou a época que eu voltava do curso e ia para o hospital direto. Por causa dessa situação no Por causa da estômago. situação. Então eu não podia comer nada. Minha comida era o quê? Arroz, um filé de frango. Até fruta que eu comia, se eu comisse, tomava açúcar, alguma coisa, eu passava mal. De dar febre, tudo, ter que ir para o hospital, ficar tomando soro, remédio. Então era uma situação bem assim, traumática, né? Mas Deus foi me dando força. E nisso eu fui me aproximando. Foi quando que... E aí saímos do peri. Aí outro baque foi, minha mãe inventou de casar. Minha mãe, desse tempo todo, minha mãe solteira. E aí eu com 30 anos, 2015... Senti uns ciúmes aí. Senti ela inventou uma de casar. pontinha de ciúmes. Ela inventou... Não é isso, pastor Alzeira? Eu senti. Ela inventou de casar. Inventou de casar. Ciúmes isso, viu? Como se chama sua mãe mesmo? Almira. Dona Almira, ciúmes do filho, viu? Filho único, né? Filho único, ele tem aquele cuidado com a mãe, né? E aí, só que isso mexeu comigo, por quê? Eu estava morando com a minha mãe. Eu tinha sonhos de estar na minha casa, de ter minha família. E aí, em 2015, tipo, eu fiz 30 anos, ela conheceu o esposo dela, e aí já estavam planejando casar, tudo. E aí eu me senti muito mal, porque eu falei, minha mãe vai casar, vai morar com o padrasto, eu vou estar morando com ela por 30 anos, tipo, sem saber quando eu vou morrer, que eu estava condenado, e para mim isso me frustrou muito. Você disse que estava condenado porque o profissional da área médica, ele já tinha te dado um diagnóstico. O diagnóstico era terminal. Era terminal, só guardava a hora, né, para falar a verdade. Ele te deu alguns dias, meses, alguma coisa? Não falou deu. nada. É porque às vezes ela acontece, às vezes a RCU, muitas vezes você tem hemorragia. E às vezes pode acontecer dela abrir, dar uma hemorragia. A qualquer momento. A qualquer momento. E nisso foi frustrante. Aí saímos do peri, minha mãe casou, 2015, 2016, mudamos para aqui, para o Lausanne. Aqui na avenida aqui da igreja. E estou lá morando com a minha mãe, com ele, Domingos, manda até um abraço, Domingos. Domingos, um abraço para o senhor também, viu? Casou uma pessoa assim, o cuidado dele com a minha mãe, com a minha avó. Aí, ó, viu? O cuidado que ele teve comigo também. Que bênção. Mesmo sabendo a minha situação. Deus prepara o melhor. Eu sem trabalhar, eu sem poder trabalhar. E a pessoa, tipo, me aceitar, morar comigo, com a minha mãe, tudo. Para mim, assim, foi um cuidado de Deus também. E aí foi 2017, eu estava em casa. Aí eu lembrei. Falei, eu passava naquela igreja, eu acho que eu vou descer lá. Aí uma quinta eu desci. Entrei, fiquei sentado ali no canto. Aí eu lembro que o pastor Joel estava pregando, acabou o culto. Aí eu fui nele, falei, eu vim aí na igreja, eu nunca vim, vi a primeira vez e tal. E lembro que mandei um e-mail para ele. Aí ele, beleza, então. Aí depois fui embora, aí eu mandei um e-mail para ele. Aí eu falei, mandei e-mail para ele. Você acha que nem sou da igreja, nada, esses pastores aí nem olham. Passou 2 dias, quando eu vejo, ele respondeu o e-mail com textão. Viu? Eu falei, nossa, o homem respondeu. Ele respondeu tudo. Venha para a igreja, tal. Deus tem uma nova história para você. E Glória vim. a Deus. Nisso eu vim, aí comecei a ficar vindo. Eu lembro que aí teve até a reforma, teve um mutirão. Eu nem era da igreja, aí no primeiro dia veio num sábado para ajudar a carregar as coisas que ia construir a outra parte do templo, eu vim. Só que era aquela, comecei a frequentar. De quinta, domingo, o pastor Ricardo me chamou para os gêmeos dele. Comecei nos gêmeos do pastor Ricardo. Também foi outra pessoa que me ajudou muito. Agradeço muito da minha vida do pastor Ricardo. E aí, Deus... Que interessante. Em 2017, como eu tinha feito muito curso no Senac, em 2017 eu recebi uma ligação do Senac. Falou, olha, o Senac está com bolsas de estudo para graduação na faculdade. Você gostaria de concorrer? Aí eu falei, eu fiquei naquela, vou estudar para quê, né? Sendo que vou estudar para morrer. Mas eu falei, não, vou fazer. Aí eu falei, quero, mas só que eu não tenho... Mas como que faz? Aí ele falou, você tem que usar a nota do Enem. Aí eu falei, nossa, mas eu tinha feito o Enem em 2014. 2014 ou 12, não recordo a data. Aí ele falou, não, dá para usar essa nota. Eu falei, sério? Ele falou, sim.
E aí eu lembro que eu tinha tirado 8.500 na redação. Ela falou, você pode usar a nota da redação. Eu falei, nossa, então vou usar a nota da redação. Coloquei a nota da redação e nem passou uma semana, recebo um e-mail. Ó, você foi aprovado e ganhou uma bolsa de administração 100%. Que bom, hein? Eu falei, meu Deus, ganhei. Eu falei, mas aonde que fica o Senac? Estação Jurubatuba, Zona Sul. Estou no extremo norte e extremo sul. Eu falei, não, como que eu vou chegar lá? Comecei a estudar. Isso é em agosto de 2017. Cara, foi um começo muito difícil, porque eu ia para a faculdade, saía daqui, pegava ônibus, metrô, depois pegava a linha amarela, linha esmeralda, depois outro ônibus para chegar na faculdade. Levava quantas horas? Olha, eu saía 5 horas para ir para a faculdade, para chegar às 7h30 lá. Eu saía de lá 11 horas. 2h30. Eu chegava a 1h e pouco em casa. E comecei. Só que muitas vezes, o que acontece? Eu sabia que minha mãe, meu padrasto, minha família estava dormindo. E eu vinha da faculdade passando mal. Eu ia para o hospital. Ficava no hospital à noite, chegava em casa, todo mundo dormindo, entrava para o meu quarto era no fundo. Ninguém sabia. No outro dia eu acordava normal, como se estivesse bem. E fazendo as coisas. Eu continuei fazendo isso. Na faculdade, passando mal, muitas vezes, no primeiro semestre, segundo semestre, passando mal e indo, e mesmo assim indo. E aí, quando foi 2018, uma missionária, ligou a missionária Fátima, me liga e fala, coloca a mão na sua barriga. Olha. Aí eu falei... E Deus de mistério. Tá. Ela falou, Deus está te curando. Glória a Deus. Só que eu, na época, eu ainda fui incrédulo. Porque eu falei, para, isso aí só na Bíblia antigamente, não existe mais. E mesmo assim, Deus curou. Glória a Deus. Aí eu lembro que eu fui fazer, eu faço acompanhamento no médico, aí coincidiu com 6 meses que eu tinha que fazer a colonoscopia. Fiz a última colonoscopia, levei os resultados para o médico, entreguei para o médico, estou sentado, e eu percebi que eu já estava comendo, eu estava saindo da faculdade, não estava sentindo mais nada. E aí eu falei, entreguei para o médico, ele olhou assim para mim, olhou, aí ele falou, meu, o que você fez? Na hora você já bati o desespero. Eu falei, quer ver agora? Ele vai dar a data que eu vou morrer. 1 mês, 2, 3. Sempre com a expectativa do negativa. Né? Ele falou, o que você fez? Eu falei, por quê? Ele falou, seu exame está limpo, não tem nada. Olha aí, ó. Aí eu olhei para ele, como assim? Ele falou, você não tem nada. O que aconteceu? Eu falei, uma missionária orou em mim e falou que Deus ia me curar. Você falou pro médico? Falei. O médico deve ter dado glória a Deus. Não, ele catou e falou assim, amigo, então agradeça a Deus que você ia morrer. Olha aí, ó. Glória. Aí eu falei, amém. Então, nisso, 2018. Setembro de 2018. E nisso eu já estava na igreja, tudo, Outra coisa que eu falo, muitas pessoas estão na igreja, mas não faz parte da igreja. Eu estava na igreja, mas não fazia parte do corpo. Eu só vinha por vir, para dizer que estava, porque eu estava buscando o quê? Meus anseios, queria uma recolocação no mercado, queria a cura, queria uma porta de emprego, queria sair de casa, né? Porque eu queria ter minha casa, eu não queria estar morando... Mas enquanto a gente vir na igreja para buscar as nossas vontades, Deus não vai abençoar. A gente tem que estar na igreja para buscar primeiramente ao Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas. Aprende isso, você que está buscando ao Senhor. Busque ao Senhor primeiramente. Independente se você está com a vida frustrada, se você está passando dificuldade profissional, na família, qualquer coisa, busque o Senhor. Que Ele vai cuidar das demais coisas para você. Amém. Então, comecei. E aí, longe da faculdade, eu ganhei uma bolsa do Santander, estou até falando, onde que durante 1 ano eles me pagaram para eu estudar. E aí eu ganhei o passe para poder ir para a faculdade. Então, Deus começou a me abençoar de uma maneira assim sobrenatural. Fui curado. Que benção, hein? E aí, 2019 eu fui e me batizei aqui. Ah, que legal. Tem a foto dele se batizando. Se eu não me engano, é o presbítero Leandro e o Antônio Marcos. E o pastor Antônio Marcos. Olha aí que foto linda. Antônio Marcos.
Olha, imortalizou essa foto. 16 de julho. Que bonito, né? Essa Que foto benção. aí é algo... Inclusive, domingo agora tem batismo, não é isso, presbítero Paulo? Domingo agora Tem. nós temos batismo aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. Mas que foto linda. Essa Que foto aí benção. foi algo assim... Sua vida mudou. Mudou. Deixa eu te perguntar, nessa mudança de vida, sua tia Alzira, o que ela representa em sua vida? Qual o legado que ela transmite para você nos dias atuais? Olha, Bel, continuando, eu vou terminar o pretexto, o contexto, e aí eu já falo. Quando eu me batizei em 2019, o que acontece? Eu batizei tudo, mas dentro de mim ainda tinha o quê? A mágoa. Eu não tinha quebrado aquela mágoa. Lá atrás dos 10 anos Aquela de idade. raiva, mesmo batizado, mesmo na igreja, porque hoje, infelizmente, a gente vê muito isso. Muitas pessoas estão na igreja, estão participando de alguma coisa, mas elas não estão curadas totalmente. Ela tem algo guardado dentro dela. Então, foi preciso. Fiquei em 2019. Em 2019, passei no concurso do metrô, para estágio. Comecei a trabalhar na parte de controladoria. Só que... E aí eu tinha plano. Eu sempre querendo, mesmo na igreja, batizado, eu não participava de nada. Eu só vinha para a igreja de quinta, domingo e ia embora. Eu não estava em Gêmeos, porque eu estudava de faculdade de terça. Eu era um frequentador. Deus, ele nos chama para ser servo. Ele não chama a gente para ser apenas uma pessoa sentada no banco. Então, Deus, ele quer que a gente sirva na casa dele, quer que a gente sirva em ministério, quer que a gente faça parte do corpo. Eu não, só vinha, muito só vem, senta, assiste o culto e vai embora. E quando você só assiste o culto e vai embora, você não se entrega realmente. Muitas vezes você não tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Você não faz parte do corpo quando você está envolvido em algo. Então eu estava assim. Então, em 2019, entrei no estágio metrô, e aí no estágio, na faculdade, tudo, só vinha para a igreja de domingo. Só que em janeiro desse ano, 2021, eu comecei a estudar para concurso. Eu falei, vou passar nos concursos, porque ainda tinha aquela mágoa. Eu tinha soberba, mesmo na igreja, para você ter ideia. Eu falava, não, eu vou ter que passar nos concursos. Eu comecei a estudar para concurso, eu estou no metrô, porque sabia que ia acabar meu contrato em maio. Vou passar no concurso, porque as pessoas têm que ver que eu venci, principalmente pessoas do passado que eu queria mostrar para eles que eu tinha me tornado alguém. Mas é bem aquela frase que eu usei, quando você quer mostrar para os outros que você é alguém, você não vai ser nada. E aí, em maio, terminou meu contrato no metrô. Eu saí. Em maio foi o mês. Saí do metrô, recebi as respostas dos concursos que eu não tinha passado. A casa que eu estava, minha mãe tinha ido embora para a Bahia em 2020. Eu tinha plano de continuar trabalhando, tudo. Quem sabe até no metrô mesmo. Só que metrô, você tem estágio, eu entrei como... Para você continuar, você tem que fazer outro concurso. E aí eu não consegui. E aí, em maio, começou tudo. Tive que entregar a casa que eu estava, né, que estava morando, que era aluguel, que eu saí do metrô, que estava com a minha prima mudou para o Peri, e eu tive que procurar um lugar para ir. Nisso, entra a Alzira, a pastora Alzira. O que acontece? Como você vê como Deus é tremendo. Quem era a pessoa que eu fiquei muito tempo sem falar? Que eu tinha raiva, que eu tinha ódio. Então, Deus, ele vai usar dessas situações. Ele me colocou para ser hóspede na casa dela. Por quê? Porque ainda ele precisa curar traumas, ele precisa curar feridas, e ele precisa mostrar para nós que quem está no controle das nossas vidas é ele, Amém. Não é nós. Então, eu fui ser hóspede na casa dela. Mas antes de ser hóspede na casa dela, eu estava no processo de TCC, da faculdade, para me formar. E aí aconteceu... Eu vim para a igreja um domingo, eu lembro que o senhor vai até lembrar dessa situação. Eu vim para a igreja desesperado, e aí o pastor Joel pregando, falando de fé, que na época era para falar da fé, para a gente acreditar que Deus ia mudar a história. E eu cheguei aqui com a resposta negativa dos concursos, ia entregar a casa, procurando um lugar para morar, e aí na minha mente, eu morei a vida inteira com a minha mãe. Agora vou sair da minha mãe para morar com tia. Cara, com 36 anos, tipo, me sentia... Eu falava, me sentia um inútil, sabe? E o inimigo trabalhando na mente, falando, aí, ó, viu? Tipo, tá conquistando nada.
E aí eu cheguei na igreja aqui desesperado, e aí o pastor Joel pregou de fé. Tenha fé, tudo vai dar certo. Eu saí animado. Animadão. Cheguei em casa, minha prima estava embaixo. E outra coisa é que eu sempre gostei, roupa. Eu trabalhava no metrô, só comprava roupa. Eu gostava de roupa de marca bastante, eu tinha bastante polo, muita roupa. E eu gostava, tipo, as minhas coisas de valor que eu falava que eu tinha na minha roupa, sabe, as roupas. E aí cheguei em casa, tô lá conversando com a minha prima, tudo. Aí eu falei, vou subir lá para cima, vou pro quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, tinham entrado na casa, roubado. E o que levou? Tinha coisas de valor, televisão, tinha tudo. Levaram o quê? Limparam minhas roupas. Limparam tudo. As pessoas levou meia, levou cueca, levou tudo. Eu até brincava, essa pessoa queria ser eu. Só pode. E isso acabou comigo, porque você sai da igreja com fé, cheio de fé, e quando você chega e que você olha a situação, aquela esperança que você sai, ela diminui. Só que, na mesma hora, eu falei, não vou diminuir. Eu liguei para minha tia desesperado, vou falar a verdade, chorei, porque eu não sabia se eu estava chorando de raiva, de mágoa, de tristeza, de ódio. E eu falei, Deus está no controle. E aí eu recebi todos os não, mas aí veio uma resposta boa, passei no TCC e me formei. Amém. Então já foi uma bênção. Então eu enxerguei algo bom. Me formei, eu tinha um diploma. Tinha cursos, bacharel. E aí eu fui mudar para a casa dela. Mudei para a casa dela, me recebeu. Então eu percebo também o que eu dela, que posso falar, uma serva do Senhor. Bênção. Uma pessoa do mundo, quando é tratado mal, ele vai retribuir com mal. Uhum. Um servo de Deus, quando é tratado mal, ele vai retribuir com o bem. E ela me retribuiu com o bem. Glória a Deus. Hoje eu estou lá na casa dela, hóspede, por enquanto. Hóspede, eu falo hóspede. Eu costumo falar, sou hóspede, que logo mais eu estou na minha. E quando eu fui para a casa dela, eu comecei a me abrir. Foi tanto que eu conversei com o pastor Joel, depois de 25 anos, eu me abri com o pastor Joel. Falei, pastor Joel, aconteceu isso comigo. Eu não queria mais guardar aquela mágoa, aquele ódio. Glória a Deus. E eu me abri com ele. Ele me ouviu, ele me aconselhou, e aquilo foi um alívio para mim. Que bom. Eu tirei aquela mágoa, eu tirei aquele ódio, eu tirei aquela raiva, aquela ira. E aí, quando eu tirei aquela ira, Deus preparou uma pessoa que me chamou para participar dos Gêmeos. Que bom. Que foi o Binho. E é interessante que ele contou uma situação que, quando minha mãe estava aqui, em 2017, ele trabalhava no Uber. E ele pegou o Uber com a minha mãe. E ele falou que minha mãe falou assim, eu tenho um filho que ele está indo lá para Brasil para Cristo. Ele falou que minha mãe falou para ele assim, cuida dele lá. E quem foi, depois de 4 anos, que me chamou para ir para o Gêmeos? Foi o Binho. Iachá 4. Iachá 4. Você fez parte do 3 também, não? Não. Ok, só no 4. No 4. Então... Olha você aí. Ali, ó. Então, eu fui muito bem aceito. Ali, o carequinha é você. É eu. É o que brilha mais, né? Então, eu fui aceito. O André, a Michelle, o Davi, o Maurício, o Binho. As pessoas eles me abraçaram. Eu senti, assim, sabe, uma companhia, uma comunhão que eu nunca tinha sentido. É uma família. É uma família. Eu não confio, como eu disse, eu não confiava nas pessoas. Depois que eu conversei com o pastor Joel, que eu liberei o perdão, que eu me abri, para falar a verdade, eu comecei a confiar. E ali aquela família me aceitou. Que bênção, que então, bênção. por eles terem me aceitado ali, sabe, eu comecei a fazer parte. Aí eu comecei a fazer parte do corpo de Cristo. Porque eu tirei as mágoas, tirei as raivas, tirei as angústias, e o Espírito Santo me preencheu. Ô, glória. Quando o Espírito Santo preenche, quando a gente não tem mais espaço para mágoa, para angústia, para raiva, e o Espírito Santo nos preenche, a gente está completo. Que bênção. E hoje, eu costumo dizer, eu estou no processo de recolocação no mercado, ganhei outra bolsa, estou fazendo MBA, Gestão Estratégica de Pessoas. Que bênção, hein? Você é abençoado, hein? Estou morando com a minha tia. Olha aí. Estou morando com a minha tia. Quantas bolsas maravilhosas aí, Deus cuidando dos mínimos detalhes na sua vida. Cuida do mínimo detalhe.
E eu parei de querer buscar para agradar as pessoas. É tanto que o maior exemplo foi nessa bolsa. Eu até comentei com ela, com o pessoal, porque eu queria fazer o quê? Eu falei, vou fazer MBA, porque o que é a moda do mercado hoje? Finanças, controladoria, dinheiro. Eu olhei e falei, vou fazer essa, finanças, porque eu trabalho em controladoria, vou fazer finanças e controladoria. Só que na hora que eu fui fazer a inscrição, eu falei, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. E aí eu olhei e falei, o que eu faço de melhor? Eu converso com as pessoas por mensagem, eu mando a palavra do Senhor por mensagem, pessoas estão vindo desabafar comigo. Eu falei, então eu preciso ter uma maneira de saber conversar com elas. E aí eu olhei, gestão estratégica das pessoas. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer aquilo que é para o Senhor. Porque eu tendo uma gestão estratégica, eu vou saber melhor conversar, ouvir, entender, me preocupar e cuidar dessas pessoas para o teu reino. Glória a Deus. Então, eu estou fazendo a gestão estratégica de pessoas para saber trazer pessoas para o reino, Amém. De saber ouvi-las. É dentro de uma área profissional você exercer seu ministério também, né? Meu ministério. Então, tudo é para o Senhor. Então, Amém. quando eu entendi isso, eu estou bem. Então, hoje eu posso dizer, eu costumo dizer que eu estou passando por um momento de transformação, como José foi preciso passar, como Moisés foi preciso passar, pessoal no deserto. Eu entendo que eu estou no deserto, mas é um aprendizado, é uma transformação, porque a minha terra prometida já está aqui chegando. Ô, glória! E não esqueça que deserto é lugar de milagres. Os maiores milagres que Israel presenciou foram no deserto. No deserto. Né? Agora são 11 horas e 30 minutos, nós estamos chegando quase ao fim do programa. Na verdade, já ao fim, né, presbítero Paulo? Linha dura o presbítero Paulo, viu? Depois que ele veio para a direção da Manhã Manda Aqui, no linha dura. Mas eu queria ver a foto da sua mãe com o seu padrasto, né? Eu acho que tem aí também. Tá aí, ó, Preciosos. Ali eles estão lá na Bahia, ali é o Rio São Francisco atrás. E Chique? Ali já é na Barra, né? A travessia da Barra. Você conhece lá? Eu fui só quando era pequeno. Ok. Tem que voltar lá. E quando voltar, leva a gente junto para comer a lasanha. Quer comer lasanha? O pastor Ezequias quer ir também. Aí é minha avó. A sua avó. É materna, paterna? Materna, que é a mãe dela. 95 anos. 95 anos aí. Que bênção. Como ela se chama? Maria. Maria. Tá lá com eles também, lá na Bahia. Né? Que bom, hein? Essa aí? Essa é minha avó Marieta, é a paterna. Paterna. Bonita, hein? Que bênção. E a avó Marieta, faz o que na cozinha que manda bem? A minha avó Marieta, ela teve um AVC. Ela teve um AVC, ela tá na cama. Ok. Mas minha avó Marieta era cuscuz. Cuscuz? Nossa, eu ia pra lá... Não fala em cuscuz que a Ângela Voltier deve estar assistindo, vai dar água na boca dela. Cuscuz. Nossa, quando eu ia nas férias passar lá na casa da minha família paterna, acordava de manhã com aquele cuscuz. Todos os primos já acordavam, avó é cuscuz. A avó era... O meu amigo Franklin, já são 11 horas e 32 minutos. Eu só queria que você resumisse o que Jesus Cristo representa na sua vida hoje. Jesus é o centro da nossa vida, é tudo. Como diz a canção, Jesus é o centro de tudo que há. Sem Ele a gente não é nada. Sem Jesus você não tem alegria, você não tem paz, você não tem esperança. Quando você aceita Jesus, por isso que eu falo, você que está passando por dificuldade, passando por algum momento difícil, passando por alguma situação, se entrega a Jesus. Independente do que for, Ele pode mudar a sua história. Olha o que Ele fez na minha, o que Ele fez na vida de tantas pessoas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê tantas histórias assim, como de José, Daniel, como histórias marcantes que Deus transforma. Só Ele tem o poder. Se entrega a Ele, porque Ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. Você tenha certeza disso. Amém. Glória a Deus. Meu amigo, muito bom tê-lo aqui na Manhã Manda Aqui. Prazer foi meu. Que bênção. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você aí disponibilizar esse tempo para abençoar a vida dos nossos internautas. Agradeço em nome da sua igreja, em nome dos pastores sêniores da nossa igreja local, Joel e Leonor Estevanato, dessa equipe preciosa que
são demais, são demais. Você, como o pastor Ezequiel diz, vocês são demais. Demais. Agradeço a presença da pastora Alzira também, Deus abençoe. Os seus familiares que estão conectados na Manhã Manda Aqui, um abraço também, um abraço para você que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube e na Netfé TV. Suas considerações finais, meu amigo? Tem algumas redes sociais, quer divulgar? Fique à vontade. Então, tenho lá o meu Instagram, lá, o Frank Silva mesmo. A maioria do pessoal já segue. Quem quiser seguir também, eu sempre compartilho uma mensagem, escrevo uma mensagem de Cristo, uma mensagem de Deus, uma mensagem para a vida das pessoas que me seguem. E pode seguir lá, que sempre vai ter uma mensagem direcionada de Deus para sua vida. Que bom. Sai uma cançãozinha em espanhol aí, um pedacinho só? Não, cantar não dá. Não dá. Mas é um pedacinho em espanhol. Eu te ajudo, vai lá. Deus é bom. Eu faço mímica. Não dá. Essa aí, ó, Deus é bom. Como é que é Deus é bom em espanhol? Dios Dios. bueno. Es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Es bueno. Para nós outros. Para nós outros. Agora eu canto e agora é sua vez. Dios es bueno para nós outros. Tá bom. 11 horas Me fazendo passar vergonha minutos. na televisão. Tu acredita uma coisa dessa? Não, tranquilo. Querido, Deus te abençoe. Foi um prazer, obrigado. pastor. Para você que nos permitiu entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, conectado na Manhã Manda Aqui, Deus te abençoe. Obrigado por passarmos esse tempo juntos. Nós vamos ficando por aqui. Paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim permitir. Amém. Ficam com Deus. Bom.